Pessoal, então vamos lá. A gente estava falando, só para contextualizar vocês, sobre esses assuntos de liberdade de manifestação, pensamento. Tem muitos casos reais que eles repercutem diretamente, né? Essa questão do Porta dos Fundos, que aconteceu praticamente ontem, a questão da Marcha da Maconha, que é um assunto que sempre vem à tônica, muita gente não gosta. Pessoal, é igual eu sempre falo, né? As convicções pessoais são convicções pessoais e a questão jurídica é diferente. Eu não faço uso de drogas, nunca fiz, não é porque eu estou aqui na frente de vocês, mas né, é uma questão de saúde e questão de decisão pessoal mesmo. Mas outra coisa é saber que, do ponto de vista jurídico, de fato, é possível que essas pessoas manifestem aí serem favoráveis a legalização das drogas, tá? A legalização das drogas. Então, vamos seguir. Tem um outro assunto, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Um outro assunto que é o seguinte: será que essa liberdade de manifestação, essa liberdade de expressão, será que ela permite que a gente possa, deixa eu minimizar, possa fazer o chamado discurso de ódio? O que eu quero dizer com isso? Será que a minha liberdade de expressão permite que eu seja uma metralhadora giratória de ódio, de falar que eu sou contra minorias, mas num sentido muito agressivo, de inferiorização das outras pessoas, ou será que não? Olha só, caso que foi parar no Supremo Tribunal Federal também. O caso chamado Elvanger, né? Elwanger, né? Siegfried Elvanger. O que esse cara com o nome todo invocado tem a ver com liberdade de expressão e pensamento? Esse sujeito, ele era um escritor do Rio Grande do Sul e ele começou a publicar obras antissemitas. Antissemitismo é o ódio ao povo judeu. Tá? Ele começou a publicar obras que diziam que essa população era inferior mesmo, a defender ideias de supremacia branca, no sentido bem nazista. Tá? Bem nazista. E ele publicava isso. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, decidiu denunciá-lo por um crime que é este aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Lei de racismo. A nossa lei de 89. A lei 7.716. No seu artigo 20, diz o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O Ministério Público denunciou esse sujeito neste artigo aqui, que inclusive, hoje, com a questão da informatização, redes sociais, as pessoas têm respondido bastante por isso. Publicam situações de ódio na internet, né? Durante as eleições presidenciais, as últimas, nós tivemos o Ministério Público, ele fez um trabalho de monitoração das redes sociais e muitas pessoas que simplesmente diziam ser contrárias para dizer um eufemismo, tá? Eu estou sendo bem eufêmica aqui, mas falando que pessoas do Nordeste eram inferiores, uma situação horrível, essas pessoas foram denunciadas por este crime, tá? Hoje, com a internet, não há anonimato, pessoal. Na internet não há anonimato. Algumas pessoas tentam usar a dark web e assim por diante, mas... Esse daqui de cima já ia. Oi, Fran. Mas, ó, quem usa... Na inscrição abaixo dele. Fran, só desativa o microfone, por favor. Obrigada. Pessoal, mas quem usa Safe Web, que é o que a gente usa aqui quando eu dou busca, uso meu e-mail, né, uso as minhas redes sociais, é chamado de Safe Web, que é como se fosse a internet, como se fosse um iceberg. Como assim, como se fosse um iceberg? A pontinha visível é a chamada Safe Web, que a maioria das pessoas usam. O Google, rede social, notícias e assim por diante, é o grosso. Mas abaixo dessa linha d'água, nós temos aí uma superfície ainda maior, que é a chamada Deep Web, né? A chamada Deep Web, que você precisa de um navegador específico, que é o Tor e assim por diante. A Deep Web, ela não nasce com o sentido de ser má, tá? A Deep Web, ela nasce porque os governos eles precisavam de, imagina, capaz,
eles precisavam de um canal de comunicação que não era rastreável, tá? E aí a Deep Web vai surgir nesse sentido. Então, ela tem uma ideia de manter dados sigilosos que não são rastreáveis. Só que, claro, algumas pessoas começaram a usar a Deep Web para outra coisa. Aí tem a chamada Dark Web dentro da Deep Web. A Dark Web, ela é como o próprio nome diz, é um negócio absurdo, que você encontra drogas, você vai encontrar encomenda de assassinato, as coisas assim que você acha que não existem, mas existem, tá? Mas, mesmo na Deep Web hoje, a Polícia Federal até consegue rastrear, tá? Pessoas na Deep Web. Demora mais, mas dá para ser rastreado. A não ser que o cara for um cracker, um hacker muito, assim, avançado. Mas mesmo com a Deep Web, que tem o Tor, alguém usa Tor? O Tor é o navegador, T-O-R, Tor. Esse navegador, ele vai dar 7 camadas de proteção para a sua navegação, né? Então, você está navegando aqui em Maringá, Paranavaí, e o teu IP está lá no Cazaquistão. Aí, isso vai dar uma dificultada na navegação, mas é possível, sim, mesmo assim, encontrar a pessoa. Eu também não sei nem operar o Tor, para ser sincero, eu não sei. Mas tem alguns países como China, que é uma ditadura, né? É uma ditadura, eles não podem acessar Facebook. Mas quem domina... Camila, só desativa o seu microfone, por favor. Mas algumas pessoas que sabem operar Deep Web, aí acessam o Facebook a partir dali para não serem rastreados e tudo mais, para ter uma comunicação. Pensa na questão da Coreia, pessoal, Coreia do Norte, que é uma ditadura. As pessoas de lá, elas não têm nem notícias do mundo, às vezes. Elas não sabem o que está acontecendo. Então, quem opera mais a Deep Web vai conseguir acessar essas notícias. Então, ela não é de todo ruim, mas realmente há segmentos dentro da Deep Web, a Darknet, que a gente chama, que é onde o pessoal vai fazer as ilicitudes, que aí deve ser coibido. Mas vamos lá. Esse sujeito, Elvanger, ele foi denunciado aqui nesse artigo 20. Ele publicava livros antissemitas, com conteúdo de ódio, conteúdo de inferiorização contra essas pessoas. O Ministério Público foi lá e denunciou ele no Rio Grande do Sul. O juiz de primeiro grau entendeu que era liberdade de manifestação e pensamento. Falou, não, o que ele está publicando aí é autorizado, constitucional, é permitido e assim por diante. O Ministério Público, com essa sentença absolutória, não se conformou, fez um recurso de apelação, foi para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No Tribunal de Justiça, os desembargadores falaram assim, não, isso aqui não é liberdade de manifestação. A liberdade de manifestação, ela não permite que o sujeito saia por aí destilando ódio, falando sobre inferiorização de minorias, nem nada. Isso aqui é racismo explícito. Racismo explícito. Pois bem, recurso vai, recurso vem, foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, ele teve que se pronunciar sobre esse caso do Elvanger, tá? O caso do Elvanger. E para o Supremo, a liberdade de manifestação não autoriza o discurso de ódio, ou o chamado hate speech, que a gente chama. Então, a liberdade de manifestação e pensamento não autoriza discurso de ódio. Olha só, eu grifei algumas partes importantes que eu acho que merecem destaque desse caso. Olha aqui a jurisprudência do Supremo. Fundamento do núcleo do pensamento do nacional-socialismo de que os judeus e os arianos formam raças distintas. Era isso que ele defendia, tá? Os primeiros seriam raça inferior, nefasta e infecta, características suficientes para justificar a segregação e o extermínio. Inconciabilidade com os padrões éticos e morais definidos na Carta Política do Brasil. Carta Política é sinônimo de Constituição. E do mundo contemporâneo, sob as quais se ergue e se harmoniza o Estado democrático. Estigmas que, por si só, evidenciam o crime de racismo. Concepção atentatória dos princípios nos quais se erige e se organiza a sociedade humana, baseada na respeitabilidade e dignidade do ser humano e de sua pacífica convivência no meio social. Condutas e evocações aéticas e imorais que implicam repulsiva ação estatal por se revestirem de densa intolerabilidade, de sorte a afrontar o ordenamento infraconstitucional e constitucional do país. E aí vai seguindo, tá? Não precisa, se você quiser ler inteiro, pode ler. Deixa eu ver, tem algumas outras coisas aqui.
esse 10 aqui também. A edição e publicação de obras escritas veiculando ideias antissemitas que buscam resgatar e dar credibilidade à concepção racial definida pelo regime nazista, negadoras e subversoras de fatos históricos incontroversos, como o Holocausto, ele negava o Holocausto também, consubstanciadas na pretensa inferioridade e desqualificação do povo judeu, equivalem à incitação ao descrime, ou seja, está incitando essa questão do ódio, com acentuado conteúdo racista, reforçadas pelas consequências históricas dos atos em que se baseiam. Tá? Explícita a conduta do agente responsável pelo agravo, revelador de manifesto dolo, ou seja, ele queria mesmo ofender, é isso que eles estão dizendo. Baseada na equivocada premissa de que os judeus não só são uma raça, mas, mais do que isso, um segmento racial atávica e geneticamente menor e pernicioso. Então, esse aqui, ó, um segmento racial atávica significa que a pessoa, por ela ser daquele grupo, ela já tem características que eles consideram inferiores, tá? Discriminação que, no caso, se evidencia como deliberada e dirigida especificamente aos judeus, que configura ato ilícito de prática de racismo. Tá? Aqui, da liberdade de expressão, pessoal. A liberdade de expressão, garantia constitucional que não se tem como absoluta. Ou seja, liberdade de expressão você não pode usar para cometer crimes. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. Leia-se crimes. Tá? E aí vai, né? Porque é bem grande isso aqui. Bem grande. Aí vai falar que é incitação ao racismo e assim por diante. Pessoal, deu para entender esse primeiro momento? Eu falo bastante, né? Essa questão da liberdade de manifestação e pensamento, só para a gente resgatar essa questão. A liberdade de manifestação e pensamento, já vou te responder, Renan, ela é permitida, ela é uma extensão da pessoa de poder escolher o que ela deve pensar, as suas ideologias, as suas religiões, questões políticas. A liberdade de expressão é uma consequência da liberdade de pensamento. Se eu penso, eu posso expressar o que penso. Só que cuidado, para fins de direito constitucional, a liberdade de expressão e pensamento, aliás, nenhum direito fundamental será absoluto, salvo o direito de não ser torturado, ou seja, a tortura ela não pode ser relativizada. Tortura é tortura. Professora, até a vida pode ser relativizada? Sim, até a vida. Poxa, professora, como? Legítima defesa, por exemplo. Mas os direitos fundamentais, eles não são absolutos, ok? Você não pode usar a liberdade de expressão como justificativa de crimes, ok? Você não pode usar como justificativa de crimes. É interessante perceber que na nossa história constitucional, as coisas mudam muito, pessoal. Mudam muito. Era inconcebível falar em marcha de maconha na década de 90. Nós tínhamos uma sociedade e, consequentemente, um judiciário mais conservador. E eles refletiam em suas decisões esse tipo de pensamento mais duro. Tanto é verdade que o Planet Hemp foi preso pela polícia por conta dessa questão desse show em que eles defendiam a legalização de drogas, que depois torna-se uma questão hoje inconcebível. Você vê letras de música que tem um conteúdo que vai defender drogas explicitamente, ok? Então, a situação, ela muda, o direito vai mudar. Não estou dizendo que para bem ou para mal, mas ele muda. Nós temos hoje outros valores que permitem essas situações acontecerem. Deixa eu ver o Renan. O Renan me perguntou se é considerada liberdade de expressão se manifestar a favor da ditadura militar, fechamento do Congresso e STF. Olha, Renan, dependendo de quem o disser, dependendo da forma como for dita, isso pode ser caracterizado crime contra a segurança nacional, que tem uma lei de segurança nacional, tá? E se for uma figura, a depender, se ela tiver algum cargo político, ela pode incidir em crime de responsabilidade, que leva ao chamado impeachment, tá? E um dos que são crimes de responsabilidade? Quando o presidente da República ele não precisa cometer um crime no sentido penal, como assim? Matar alguém e furtar. Mas o presidente, ele tem algumas infrações que ele não pode cometer, dentre elas, atentar contra a liberdade dos poderes, que a gente chama, porque nós temos 3 poderes, poder executivo, que é onde o presidente se localiza, poder legislativo e executivo. Se o presidente começar a atentar contra essa
independência dos poderes, porque cada poder é independente, isso pode levar a um chamado crime de responsabilidade. E a consequência de um crime de responsabilidade, né, é o impeachment. Então, pode ser que essa pessoa sofra um processo de impeachment, ok? Daí a gente não vai ver tanto a liberdade de expressão acontecendo. Você tem liberdade de manifestar alguma coisa? Tem. Mas cuidado, que a depender da figura, ela pode sofrer esse tipo de consequência. Vocês tocaram na liberdade de expressão, falando sobre impeachment também, na época da ex-presidenta Dilma, teve algumas votações que tem que ter, o processo de impeachment, ele é um processo político, tá? Não é político no sentido de, nossa, politicagem. Não, ele é político. O julgamento não é um juiz togado que vai fazer esse julgamento. Ele fica a cargo mesmo do Poder Legislativo julgar o presidente da República. E ele vai ter duas fases, que vocês vão ver em direito constitucional e assim por diante, mas na votação que a Câmara estava fazendo de autorização do processo, vocês lembram que foi um domingo, né? Tiveram vários votos, tanto quanto, primeiro, uns engraçados, segundo, uns meio complicados. E teve uma pessoa que fez uma homenagem a um ditador bem, que morreu, inclusive, que torturou diversas pessoas no nosso país. E por que ele não foi incriminado à época? Pessoal, os parlamentares, que são deputados e senadores, eles têm uma chamada imunidade. O que é imunidade? A imunidade é uma prerrogativa funcional de que o parlamento, como ele fala, né, ele deve ter liberdade para dizer o que pensa. Tá? Dizer o que pensa. Claro, o Supremo tem entendido que essa imunidade que esses parlamentares têm, nem sempre ela significa que também possa se cometer crimes. Mas na época considerou-se como imunidade e a pessoa falou aquilo que falou lá, que vocês já sabem, né? Que é o do brilhante Ustra, né? Que foi feita a homenagem. Então tem isso também envolvendo por trás, né? Mas só para fechar a sua ideia, a depender de como isso for dito e da incitação da população contra os outros poderes, pode levar à caracterização de crime de responsabilidade, redundando aí em processo de impeachment. Professora, por que não tem processo de impeachment autorizado? Porque, como é um processo político, ele depende de uma série de coisas. Primeiro, tem que haver uma liberação desse processo, que hoje o atual presidente tem mais de 24 processos de impeachment, pedidos de impeachment protocolados na Câmara. A Câmara tem que liberar esse processo para julgamento, tá? Primeiro para autorização, aí vota se autoriza e o Senado vai julgar. Então, nesses trâmites, acaba sendo uma decisão política da Câmara liberar esse processo ou não, tá? Então, depende de uma série de coisas. Como é um processo político, o Supremo, por exemplo, não pode interferir nisso, tá? Porque a independência dos poderes fica a cargo do Legislativo, o Legislativo que vai ter que decidir sobre a questão, tá? Mas só, acho que te respondi, Renan. Então, pode levar ao processo de impeachment, sim. Agora, se o processo de impeachment vai acontecer ou não, aí depende do Poder Legislativo se mover e assim por diante. Mas eu confesso que, nesse momento, um processo de impeachment ele não seria nada bom para ninguém. Tá? A gente sabe que, pessoal, impeachment é uma situação muito dura, porque ela fragiliza a nossa economia, ela fragiliza uma série de coisas. Na época da Dilma, isso ficou muito escancarado, a gente estava numa crise econômica muito dura, e hoje, em plena pandemia, ter um processo de impeachment, eu confesso para vocês que me preocupa bastante. Motivos? Motivos, se você procurar, sempre o presidente da República terá motivos para impeachment, tá? Se você dá uma escovada ali a contrapelo, você sempre vai encontrar motivos, ok? Agora, se vai acontecer, eu não sei, porque depende do Poder Legislativo se mover nesse sentido, ok? Vamos lá, então. A gente estava falando de liberdade de pensamento. Outra extensão humana de direitos da personalidade é a questão de criações intelectuais. O que isso significa? Significa que você pode escrever um livro, pintar uma tela, fazer um filme, e isso é uma manifestação do psiquismo humano, de você enquanto pessoa, e isso também goza de proteção, ok? De proteção. Agora eu vou mais rápido, porque o primeiro tópico de manifestação de pensamento tinha mais coisa mesmo para falar. Uma outra coisa, que aqui a gente vai
realmente dá uma massageada boa também, é a privacidade, ok? É a privacidade. O direito à privacidade é o meu direito de eu estar só, de eu ter a minha intimidade, de eu ter o meu momento e que isso não é publicizado, ok? A minha vida privada, ela não interessa a ninguém. A minha vida privada é minha, é o meu direito de estar só. O poder público não pode interferir nessa intimidade, nessa privacidade. Mas calma lá, como nenhum direito fundamental é absoluto, é óbvio que a privacidade ela também vai ser relativizada. Perceba o seguinte, a nossa comunicação telefônica, por mensagens, por e-mail, é extensão da nossa privacidade. Esse conteúdo é particular, sou eu me comunicando. Mas perceba o seguinte, será que eu posso cometer crimes durante a minha privacidade, justificando que eu posso estar só, eu posso fazer o que eu bem entender, e aí eu falo, vou cometer crimes. Por exemplo, vender drogas. Será que isso é possível ou não? Pessoal, como é um direito que pode ser relativizado, você não pode fazer tudo que você acha que vai te dar na telha. A sua comunicação, ao falar ao telefone, é privada. Mas se chegar ao conhecimento das autoridades que você usa essas comunicações para fins ilícitos, por exemplo, você pertence a alguma organização criminosa, ou você está associado a alguém para vender drogas, vai acontecer uma coisa chamada interceptação telefônica. A interceptação telefônica ela vai afastar a privacidade e vai falar, espera lá, esse conteúdo que está sendo conversado tem natureza criminosa. E se tem natureza criminosa, o Estado vai afastar sua privacidade e vai interceptar suas conversas para ver o que você, na verdade, está fazendo. Ok? O que você está fazendo? Claro, a interceptação não é feita sem regras, tá? O juiz precisa autorizar, ela tem prazo e assim por diante. Mas perceba que a privacidade não pode ser, então, justificativa para cometimento de crimes. Dados de e-mail, né, que a gente chama de comunicação telemática. Se o seu e-mail, por exemplo, está ali conversando para lavagem de dinheiro, desvio de verba pública, todo conteúdo criminoso, essas mensagens vão ser interceptadas e o poder público quer ter acesso. O que você está conversando aí? Ah, tá aqui então, você ia pegar o dinheiro do tráfico, ia comprar um imóvel aqui em Jurerê Internacional, ia lavar o dinheiro. Ok? Então, nem tudo é possível utilizar a privacidade para sair fazendo por aí, ok? A interceptação telefônica pode acontecer, tem regra que autoriza, você não pode vender droga. Tá? Já aprendi que não dá para vender droga pelo telefone. Por quê? O poder público vai ter que olhar essas conversas. Uma coisa interessante que aconteceu, né, fora do universo criminoso, digamos assim, do direito penal, que é essa notícia aqui de uma fábrica de lingerie em que as funcionárias, no final do expediente, eram revistadas intimamente. Elas eram revistadas intimamente para verificar se elas não estavam furtando peças da fábrica de lingerie. Então, você perceba, você ia lá trabalhar, no final do dia, você tinha que ficar nua, de repente, para mostrar que você não estava furtando nada. E esse empresário, esse empregador, ele foi questionado sobre isso. Se ele tinha autorização para revistar intimamente as suas funcionárias, ok? E claro, como era esperado, óbvio que ele não tinha autorização para isso, pessoal. O empregador não está autorizado a fazer qualquer coisa com seus empregados. Ele não poderia revistar intimamente as suas funcionárias. Professora, mas tem gente que furta lá, o empregador? Sim, tem sim, claro que tem. O que ele poderia fazer? Ele poderia ter colocado câmeras de vigilância, por exemplo, lá no local em que há produção. E aí, se ele verificasse alguma ilicitude, óbvio que ele poderia tomar as atitudes cabíveis, ok? Mas revistar intimamente, isso fere a intimidade e privacidade das pessoas. Não dá para você chegar e falar assim, tira a roupa que eu vou ver se você não furtou nada. Isso não dá. Máquinas de raio-x poderiam ser colocadas
outras medidas que não tivesse essa invasão do corpo da pessoa, que fosse um constrangimento. Eu quero conversar com vocês sobre essa lei aqui. Deixa eu só pegar aqui. Essa lei aqui, que foi editada bem na época, sobre essa questão de revista íntima, a Lei 13.271. Essa lei, ela proíbe a revista íntima de funcionárias, tá? Para empresas privadas, órgãos e entidades de administração pública. Por exemplo, entidades do poder público não pode, por exemplo, a Polícia Militar revistar intimamente suas soldadas, né? E assim por diante. Lá uma repartição pública não pode fazer revista íntima, nem empresa privada, nem o poder público em relação aos seus funcionários. Eles estão proibidos de fazer revista íntima. E se cometer a revista íntima, olha a multa aqui que vai ser dada à empresa, ok? Muito bem. Tem um artigo aqui que eu quero conversar com vocês. Revista íntima. Quero que vocês me respondam. E a questão das mulheres que vão... Deixa eu ver se tem alguma pergunta, às vezes vai adiantar. Olha, Camila, não, tá? Não poderiam fazer esse tipo de coisa, não. Não poderiam ficar mexendo na sua bolsa, assim, simplesmente. O certo era ter câmeras de segurança, máquinas de raio-x, essa questão da bolsa, ela acaba entrando nessa revista aqui, íntima, tá? Isso, Isabela, é isso aí que a gente vai conversar agora. A Isabela perguntou a revista íntima em presídios. Vamos lá, é isso aí que a gente vai tocar agora. Pergunta, pessoal. E as mulheres que vão aos presídios visitar seus familiares, seja uma irmã, seja um marido, um namorado, e elas são submetidas à revista íntima. Está autorizado ou não está autorizado? E por quê? Alguém tem um palpite sobre isso, da revista íntima nos presídios? Se pode fazer revista íntima ou não pode? Palpite. Está autorizado? A Adila falou. Mais alguém? Acredito que sim, acho que sim. Tá. Sim, beleza. Pessoal, vamos lá então. Essa questão da revista íntima. Primeira coisa, será que eu já falei sobre isso? Não sei se eu falei, mas vamos lá. A revista íntima nos presídios, ela é uma situação bem lamentável mesmo, tá? A revista íntima ela é totalmente vexatória, extremamente vexatória. Tem uma série na Netflix, assistam ela, chamada A Irmandade. É brasileira, muito boa, é com o seu Jorge e tudo mais. Fala sobre questão de facções criminosas, mas tem uma parte lá que eles mostram a revista nos presídios. Vale a pena. A mulher fica nua, ela tem que agachar no espelho, tossir, enfim, uma situação extremamente vexatória. Só que aí surge a questão. Como não fazer a revista íntima? O correto, pessoal, era ter máquina de raio-x, câmera de segurança, que pudesse fazer a leitura ali do corpo e verificar se ela não tem nada como aparelho celular, drogas sendo levado para o presídio, correto? O correto era fazer assim. Só que o poder público, ele não dispõe desses recursos. Essa lei aqui que eu acabei de mostrar para vocês, esse artigo 3º, ele previa a questão da revista íntima, proibição da revista íntima nos presídios. Só que essa lei ela foi sancionada pela Dilma. O processo legislativo ele deve sofrer sanção presidencial. Sanção nesse sentido aqui é de ou concorda-se com a lei ou o presidente ele vai vetar. A presidenta, na época, ela vetou essa proibição da revista íntima nos presídios. Primeiro, uma justificativa. A mulher que vai ao presídio, ela não é funcionária de ninguém, ok? Ela não é funcionária. Perceba, uma agente penitenciária, por exemplo, não poderia passar pela revista íntima. Por quê? Está dizendo que órgãos da entidade de administração pública não podem submeter sua funcionária. Só que a mulher que vai ao presídio visitar, que não tem condição de funcionária pública, ela vai ser revistada. Pelo menos com esse veto, ou seja, não se proibiu a revista íntima,
nós temos ela como autorizada. Eu acho que é bom? Não, eu acho que é uma coisa absurda. Eu acho que não tem que revistar? Também não acho. Eu acho que a gente vai ter que manter isso aqui por questões de segurança, tá? Uma coisa é manter por questões de segurança, outra coisa é achar que isso é legal. Não, não acho. Eu acho que a gente tem que investir em segurança dos presídios, tá? Em segurança dos presídios, passou na máquina de raio-x, tem 3 funcionários ali, já detectou, tira a mulher de lado, aí chama o órgão competente, a polícia militar, chama uma policial feminina, faz a revista, detectou ilicitude e leva presa. Agora, tirar a roupa, passar por todo aquele procedimento, é realmente muito vexatório. Mas hoje ainda está autorizada a revista íntima, tá? Está autorizada a revista íntima. Pessoal, a gente está quase indo para o final. Eu quero iniciar a matéria relacionada à privacidade, que é uma matéria muito nova para o direito, que está sendo discutido agora. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Foi muito rápido hoje? Né? Me dá esse feedback aí, porque às vezes eu me sinto sozinha. Eu não vejo o rosto de vocês, então eu não sei se eu estou falando para as paredes, se eu estou... às vezes a pessoa me desabilitou meu microfone e está assistindo Netflix, né? E eu estou aqui sozinha, conversando com ninguém. Uma matéria bem nova, muito legal, inclusive, bem legal que tem surgido, é o chamado direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento, pessoal. O direito de ser esquecido. Né? Como é que a gente vai ser esquecido hoje em uma sociedade toda informatizada? Será que é possível ter esse direito ao esquecimento? Mas vamos lá, que não é qualquer coisa que vai ser esquecida, tá? Esse direito ao esquecimento, ele começou a surgir, só vou fazer a introdução, não vou me alongar nele por enquanto. Ele começou a ser surgido a partir de algumas situações bem interessantes. Nós temos aí o caso Xuxa, que foi um dos pioneiros. As revistas... Olha, Bianca, todo dia, né, tem essa questão do abuso, mas o que acontece, Bianca? Deixa eu só responder a Bianca, que ela perguntou se do abuso de revista íntima. Acredito que nos presídios, né? Olha, Bianca, essas pessoas que passam pelas revistas íntimas, geralmente são pessoas já invisíveis, né? Não é qualquer pessoa que... As pessoas que estão ali no sistema prisional, em sua vasta maioria, são pessoas de classes baixas. Né? O direito penal ele acaba punindo muito mais os pobres. Não é que os ricos não cometam crimes, cometem. E aos montes, pessoal. Lavam dinheiro, enfim, cometem ilicitudes muito maiores. Só que o direito penal ele é seletivo e ele acaba, assim, prendendo as pessoas mais pobres. Portanto, as mulheres que estão indo lá também pertencem a essas classes mais abastadas. Menos abastadas, perdão. E se são pessoas invisíveis socialmente, esses abusos eles não chegam para nós. Eles são feitos e as pessoas vão deixando para lá. Porque ninguém se importa com esse tipo de pessoa, né? O que é uma fatalidade muito grande. Então, a gente acaba não sabendo muito sobre essas coisas que acontecem. Tá? Acontecem bastante. São pessoas invisíveis, pessoas que a sociedade às vezes pouco se importa se está acontecendo, se tem violência naquele lugar ou não. As pessoas não se importam, elas preferem ignorar, tá? Preferem ignorar. Mas vamos aqui sobre o direito ao esquecimento, pessoal. Nós tivemos um caso, o caso Xuxa, talvez os meninos saibam melhor. A Xuxa, há uns anos atrás, na sua juventude, ela posou para Playboy, né? E inclusive é uma Playboy rara, para quem coleciona Playboy, muito difícil de ser encontrada. E quando ela passou a trabalhar com o público infantil, ela tinha uma preocupação muito grande em relação à afetação da sua imagem. E ela conseguiu algumas medidas judiciais de recolhimento dessa Playboy, tanto é verdade que hoje, para achar uma Playboy da Xuxa, é uma coisa que você não vai achar, né? Pelo menos até onde eu sei, né? Eu não fui procurar a Playboy da Xuxa. Mas é difícil de ser encontrada. E além disso, ela também fez um filme pornô chanchada, né, na época, que ela simulava lá uma relação sexual com um menino mais jovem. Mas em relação a essa Playboy, ela conseguiu o direito para sair por aí buscando essas revistas para que ninguém encontrasse, para que não afetasse a imagem dela.
E como é que fica hoje, por exemplo, em uma sociedade informatizada, as pessoas que cometem crimes? E é noticiado sempre que aquilo vem à tona. Peguem casos célebres dos últimos anos, aquela moça que matou os pais, né, que se envolveu com o namorado, mata os pais em São Paulo, aquela em que a madrasta e o pai atira a criança do prédio em São Paulo, tá? São todas situações que elas são noticiadas toda vez que a gente vai falar sobre crimes célebres. O maníaco do parque, quem mais aí? O caso João Hélio, que é um menino que foi arrastado no Rio de Janeiro. A questão daquele médico de São Paulo que era geneticista, que cometeu diversos estupros. São sempre crimes que toda vez eles vêm à tona. Tá? Eles vêm à tona e são noticiados. Será que essas pessoas que cometeram seus crimes e que eventualmente pagaram a sua pena, esses ainda não terminaram, né? Será que a gente pode ficar explorando isso o resto da vida? Ou não? Ou será que essas pessoas elas podem ser, como o próprio nome diz aqui, direito ao esquecimento? Eu posso pedir uma medida para que eu seja esquecida. Será que a gente não vai ter primeiro uma dificuldade de apagar todo o registro histórico disso? Eu não vou responder isso agora, vou deixar vocês com essa questão. Se você quiser, tiver assim muita vontade, procure um pouquinho sobre o direito ao esquecimento, que é uma matéria muito nova que vem surgindo para nós e que a gente tem tentado entender como é que vai funcionar esse esquecimento. Se as pessoas podem buscar ser esquecidas. Se isso não afeta a vida delas, às vezes a pessoa já cumpriu sua pena, tem família, e toda vez está lá na televisão, o fulano cometeu tal crime, a fulana cometeu não sei o quê. E ela vai passar a sua vida inteira sofrendo esse processo de incriminação mesmo, pessoal. Será que a gente pode? Vou deixar vocês com essa dúvida, né, para vocês pesquisarem um pouquinho. Dá uma lida, é um tema muito legal. Para quem quer escrever artigo, é um tema super legal. Por exemplo, digitar o nome de uma pessoa no Google. Será que o Google pode manter o nome dessa pessoa lá o resto da vida? Aparecendo um trend topic lá, de que o fulano matou não sei quem, de que o fulano cometeu tal crime. Será que a Google pode ser responsabilizada por isso ou não? São temas novos que vai envolver direito digital e essa questão da intimidade e privacidade. Será que eu não vou ter mais intimidade e privacidade a partir daquele momento? Pessoal, então eu vou ficando por aqui, só relembrando. Para projeto integrador, apenas aquele questionário. Para iniciação no jurídico, apenas aquele questionário. Não é para me trazer o caso do Zika, não é para mandar a petição inicial no sentido de correção de nota, porque nós não terminamos, beleza? Então fiquem tranquilos, mandem para o meu e-mail nominando a disciplina, o seu nome completo, o seu RA, tá? Não deixa de pôr o seu nome, tudo bem? Então eu vou indo, meus amores, e eu acho que é isso, né? Teve matéria pra caramba hoje, e matérias que tocam a nossa prática, né, pessoal? Muitas coisas acontecem mesmo, como vocês viram, essa questão do Planet Hemp, a questão do Porta dos Fundos, são temas bem interessantes, bem legais, ok? Então é isso, e até a próxima, pessoal. Deixa eu só... Opa, aqui, tem que apertar aqui, né? Stop share. Vou encerrando. Beijo, pessoal.